Como perder o medo de começar a gravar vídeos, seja ele para qual finalidade for. Esse é um dos principais motivos que fazem você travar quando você se depara com uma câmera. Por que eu sei disso? Porque é justamente o que está acontecendo comigo também. Eu também tenho esse medo. No vídeo de hoje vocês vão entender um pouquinho como começar a se soltar diante da câmera, diante do celular, enfim, seja qual dispositivo tu use. Começar a se soltar nos vídeos, começar a tentar ser mais natural possível. Eu sou o Glauco Batalha e eu vou começar esse vídeo falando para vocês sobre como perder esse medo, como romper essa barreira. A ideia, basicamente, é parar de tentar parecer perfeito, parar de ter aquele receio de querer estar impressionando aquele telefone ou aquela câmera. Tem que começar a ser você mesmo. Da onde eu tirei essa conclusão? Levando em consideração a opinião de pessoas com quem eu de fato me importo com a opinião, como a minha esposa, por exemplo, ela me falou, cara, tu tá um pouco travado nos vídeos. Deu pra ver que tu não se soltou, mas no final do vídeo você acabou se soltando um pouco mais. Isso levando em consideração lá o primeiro vídeo que eu soltei aqui no canal. E de fato eu concordei com ela. Não estava natural, não estava orgânico. Eu ainda tinha começado meio travado. Bem provável que esse vídeo ainda não vá ficar perfeito também. Eu ainda não vai estar destravado, vamos dizer assim. Eu não vou estar agindo naturalmente com a câmera. Ainda vou ter algumas travas. Isso vai acontecer durante o vídeo. Até porque eu também não estou fazendo roteiro. Não estou criando uma estrutura. Não estou criando uma pautinha para mim ler e não errar durante o vídeo. Então o processo ele é basicamente assim, meio que no improviso. E a gente vai tentando falar as ideias. Às vezes uma coisa atropela a outra. E a gente vai dando seguimento. Depois na edição a gente consegue tirar o que não presta. Dentre isso, a ideia é basicamente parar de tentar impressionar. Tenta ser você mesmo, tenta ficar tranquilo, tenta ficar à vontade, não fica preocupado que tem uma câmera. Pô, não sei se às vezes você tem esse costume, mas algumas pessoas têm o hábito de falar sozinhas. Eu tenho esse costume. Muitas vezes eu me pego tendo ideias onde eu tô conversando sozinho. Falei, cara, saem umas ideias tão legais. Eu consigo desenrolar um assunto comigo mesmo, é meio maluco, mas fica muito bom. E eu fico, e às vezes eu paro e penso, porra, cara, se eu gravasse isso, ia dar um conteúdo bem legal. Então essa é o jeito que você vai agir quando você estiver na frente de uma câmera. Você tem que pensar isso, você tem que pensar que você tá ali, só você, dentro de um cômodo, com o teu telefone, e que de fato você tá no controle da parada. Se você vai postar ou não esse vídeo, é você que vai comandar isso. E afinal de contas, o poder está nas tuas mãos. Tu pode editar, tirar o que realmente vai te incomodar. E cara, não limpa tudo não. Não fica tirando o máximo possível de erros. Todo mundo erra. Isso é normal, afinal de contas, a ideia é parecer ser uma pessoa normal, é ser você. Não tentar botar personagem, não tentar criar roteiro ou se vestir de uma maneira que você não é, enfim. Tenta ser você o máximo possível. Bem tranquilo, bem à vontade, se solta, tenta agir com naturalidade, trate a câmera, o telefone, como um amigo íntimo. Basicamente isso, alguém com quem você tem liberdade de falar aquilo que você quer, que você não se preocupa com aquilo que você quer falar e que você não... Enfim, você é você mesmo, não tem muita explicação quanto a isso. Acho que todo mundo no fundo sabe como é ser você mesmo, como que você é quando você está à vontade. Essa é a grande ideia. Perder a vergonha? Provavelmente você não vai perder. Isso vai acontecer durante o tempo, você vai cada vez mais aperfeiçoando conforme foi dito no primeiro vídeo. Então essa é a ideia, continuar nessa linha de pensamento. Você não vai estar perfeito, você não vai estar completamente natural, você não vai ter a melhor narrativa, mas mesmo assim você continua no processo, continua fazendo. Cada vez mais você vai perceber que vai se tornando muito mais espontâneo. Essa é a ideia, no final das contas, que você consiga sentar, pegar um telefone, abrir, gravar algo e mandar isso para alguém, ou postar isso na internet com naturalidade, como se fosse só você e aquela pessoa com quem você está falando, você fica à vontade. Então eu acho que o melhor método para tu começar a ficar mais à vontade com a câmera, perder o teu medo, é novamente reforçando o processo do primeiro vídeo. Continua fazendo. Iniciou, começa e continua fazendo. Tô com medo, tô com vergonha, tô com receio. Vai assim mesmo. Você estuda, você lê, você aprende, você observa, você se corrige, mas você não para.
essa é a parte mais importante. Não pare, não desista. A distância entre esse vídeo e o primeiro vídeo que foi postado, ela tá longa. Justamente por isso, por esses receios, por essas pontas soltas e a ideia de ficar esperando o momento perfeito. Se eu ficar esperando, não vai rolar. Então chega uma hora que a gente simplesmente tem que começar a fazer o barco andar. Uma frase bem legal que eu gosto, uma frase não, uma citação aí, faz parte da cultura viking, onde os vikings eles chegavam numa nova ilha para eles desbravarem, enfim, conquistarem, e eles iam com seus barcos, e quando eles chegavam lá, eles queimavam os barcos, justamente porque eles só tinham uma única opção, eles só tinham um caminho, eles precisavam ir lá e fazer o que tinha que fazer, e ponto final. Eles não teriam como voltar para casa, era só uma missão, era tudo ou nada. Às vezes a gente precisa encarar a vida desse jeito. A gente tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito, independente se a gente está confortável ou não. Porque a gente só se torna confortável fazendo. Acho que essa é a maior mensagem de hoje. Realmente é isso. Até então, YouTube aqui, o videozinho, enfim, ele não está muito bem estruturado. Mas com o tempo a gente vai conseguindo ficar justamente mais à vontade, mais tranquilo e começar a falar de outros conteúdos com o qual a gente quer dar finalidade no canal. Aí voltado para alguns outros nichos, tá? Aproveitar, quero fazer um convite para você ver o primeiro vídeo, caso você não tenha visto, assista o primeiro vídeo do canal. Ele não é o melhor vídeo, mas ele tá lá e tá feito, então feito é melhor do que perfeito. Então guarda essa frase, feito é melhor do que perfeito. E agora esse segundo vídeo pensando em como se soltar um pouco mais com a câmera. Essa é a ideia. Em breve a gente vai sentindo novas necessidades, vamos falando sobre outros temas e vamos trazendo cada vez mais conteúdo. Mas primeiro a gente vai seguir nessa pegada, onde a gente vai cada vez mais desmistificando a ideia de começar a criar conteúdo, começar a se gravar e aparecer e dar a cara a tapa, como eu falei no primeiro vídeo. Então vai pra lá ver o primeiro vídeo, já falei dele várias vezes.